Bem-vindo todos. Essa é a apresentação do diagnóstico da receita e despesa e gestão fiscal do município de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Carlos. Eu sou o Sérgio. Okay. Então, vamos começar a apresentação. Pode pedir, eu estou compartilhando o slide, então é só pedir para me mandar para frente. Consegue ver. Pode ir. Ok. Sumário. Introdução. Bom, a origem do município de Camaquã, o município foi fundado em 9 de dezembro de 1815, tendo como cofundador o capitão Joaquim Gonçalves da Silva, pai do Bento Gonçalves. O primeiro lote de terra para a construção da capela curada de São João Batista de Camaquã. Pode passar. Camaquã se localiza na Serra do Sudeste, sendo o 30º município mais antigo do estado, possuindo hoje uma população de mais de 62 mil pessoas. Pode passar. Aqui nós temos o total de receitas brutas realizadas em 2023, chegando a mais de 315 bilhões. A gente nota que nos últimos 10 anos há um crescimento da arrecadação do município. Aqui nós temos o valor adicional bruto dos setores de serviço, agropecuária e da indústria, onde mostra que o forte da economia do município de Camaquã é o setor de serviços, atingindo em 2021 cerca de 1,5 bilhões na economia. Aqui mostra o quadro de empregados por setor econômico, sendo o comércio varejista o que mais emprega, seguindo pela administração pública e pela fabricação de produtos e alimentícios. Bom, a gente vai analisar agora o diagnóstico da receita orçamentária, né? Pode passar? Bom, começar pela aqui a tabela da receita arrecadada com dados corrigidos para reais de 2023. A gente vai analisar aqui o quadro, né, da dependência, das transferências da União, do Estado, além, claro, de quais, sobre a receita tributária, o que pesa mais na tributação, né? Pode passar. Bom, aqui a gente tem a parte da dependência, né? Como eu falei, o estado, o município, ele é muito dependente das transferências correntes. A gente verifica uma média aí de 20% por aí de fontes próprias, né, de tributação. O resto são transferências da União e do Estado, né? Pode passar. Aqui a gente tem a tabela da receita tributária, né? Como dá pra ver, houve uma queda da receita própria no ano de 2020, que é o ano da crise sanitária da Covid, enquanto houve depois uma recuperação em 2021 e 2022, e a gente verificou um potencial de arrecadação caso o município adote uma alíquota de IPTU progressiva, né? Isso porque o IPTU, a gente vai ver no próximo slide, é o tributo que mais pesa na arrecadação, né? Pode passar. Aqui a gente vê a participação de cada tributo na arrecadação. O IPTU ele sempre é muito alto, né? Apesar de se verificar uma queda em 2022 e em 2023. E um aumento do ISS, né, nesses anos. O que pode representar também um aumento, né, dos setores de serviço que empregaram mais gente nesses anos. Pode passar.
Outra coisa que eu também queria dizer é que, como dá para ver ali, em 2019 tem 8% no setor de serviços, né? Eu olhei as contas e isso estava como setor de tributos de serviços saúde, né? Serviços de ambulatório e que em 2019 parou de registrar essa alíquota. Então, teve uma redução bem forte nessa arrecadação, que são cerca de 3 milhões. Não consegui, então, encontrar exatamente qual foi a mudança que eles fizeram para baixar essa arrecadação, mas deixando aqui o registro. Vou passar aqui. Aqui alguns dados dos repasses que a União fez durante a pandemia de Covid-19, né? Por meio da LC 173 de 2020. Então temos os dados aqui que a União destinaria 60 bilhões para todos os estados e municípios, né? E para o Rio Grande do Sul seria repassado o valor de 1,9 bilhão, a fim de estabilizar as finanças durante a crise sanitária. E aí na conta de outras receitas de transferência corrente a gente registrou o valor de 134 milhões, né, do município de Camaquã. Pode passar. Bom, agora a gente vai para o diagnóstico da despesa orçamentária, né? Aqui a gente vai verificar com o que mais se gasta no estado, né? O, o destino do orçamento. E a gente já pode enxergar de cara que os principais gastos seriam com educação em primeiro lugar, e depois saúde, depois os encargos gerais do município e infraestrutura, né? Pode passar. Aqui a gente verifica a participação, né, de cada um dessas funções no orçamento, né? Como foi verificado, a educação, ela, apesar de ter uma pequena queda em 2020, ela teve um grande aumento, um aumento significativo nos anos seguintes, que é um dado positivo, né? Um pouco decepcionante, né, que a saúde ela cresceu pouco durante a crise sanitária, né, da Covid, e se manteve estável em 20%, né? Enquanto, por exemplo, os encargos eles aumentaram muito mais, né? Então Sim, é um dado a se verificar, né? Uh, principalmente quer que eu passe? não, pode falar, pode falar. Não, tá dizendo que os encargos é principalmente pagamento de dívida do município, né? Uhum. Isso. Pode passar. A professora nos instruiu a trazer dados sobre o IDH do município e a taxa de analfabetismo, além da mortalidade infantil. Mas o único que não apresenta esses dados defasados, né, pelas pesquisas do IBGE, era a mortalidade infantil. E é uma surpresa, realmente, né? É uma surpresa lamentável, na verdade, né? Que, ao contrário da média do estado, que estava diminuindo os seus óbitos a cada é, 1.000 nascidos vivos, o município apresenta um crescimento, e um crescimento acentuado, né, do ano de 2021 para 2022, né? Então é um dado a se verificar aí, de se levar em consideração, né? E tá acima, bem acima da média estadual, né? Pode passar. Aqui os maiores credores, né? A gente verifica que há nomes que sempre aparecem, né? O Green Card seria o Vale Alimentação, né? O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, a CE. E também a gente verificou que pode haver um risco de dependência, né, dos fornecedores, de sempre ser os mesmos, né? Então, claro, né, o município por ser pequeno limita realmente a oferta, mas é sempre importante buscar essa diversificação, né, para evitar a ineficiência, né, essas questões. Então, a sugestão que a gente tem é promover processos de licitação mais abertos, né, e competitivos, que aí tu estimula a eficiência e a inovação. Então, vou passar para o diagnóstico da gestão fiscal.
Então, começando aqui com as despesas com o pessoal, o município de Camaquã, geralmente, ele tinha despesas com o pessoal nos anos anteriores ao estudo, cerca de 45%, 46%, nunca excedendo o limite de alerta. Durante a pandemia, eles tiveram um crescimento do gasto com o pessoal que foi superior ao crescimento da receita líquida, né? Então, atingiu 50% e depois 53,77%, que é quase batendo o limite legal. Durante, então, 2023 teve uma redução, porque o crescimento das despesas com o pessoal foi menor que o crescimento da receita líquida. Então, o município vai ter que manter essa tendência de crescimento da receita líquida maior que o crescimento das despesas com o pessoal para diminuir logo esse dado de despesas com o pessoal excedendo os limites legais, né? O limite de alerta legal. Os limites da Câmara Municipal foram sempre cerca entre 2% e 3%, então não está nem perto dos limites, está bem tranquilo nesse aspecto. Os restos a pagar insuficiência financeira, o município não demonstrou insuficiência financeira desde 2021. Antes, em 2020, teve uma insuficiência financeira de 600 mil, em 2019, 100 mil, e nos anos anteriores eles tinham um padrão similar a este, de ter alguma insuficiência financeira, né? Então, parece que nos últimos anos eles conseguiram botar essa situação de ter restos a pagar sob controle. Interessante talvez saber por quê, se alguma mudança na gestão do município ou se talvez existe agora uma maior liquidez para os municípios fazerem as transferências, né? Talvez isso possa explicar isso, mas é curioso. E se for realmente a questão da gestão, ótimo trabalho deles, né? Então, a dívida consolidada e as operações de crédito, dá para ver aqui que dívida consolidada líquida na maioria dos anos é zero, e essa é uma tendência do município de não contrair dívida líquida muito nos últimos anos. E as operações de crédito também não estão perto dos limites legais, né, que os limites são de 105%, digamos assim, e aqui os limites de crédito estão também abaixo disso. Então, novamente, aqui a gente tem os gastos por função, e ali uma tabela que a gente acha interessante fazer, que é os gastos per capita do município de Camaquã, então os gastos com educação per capita e os gastos de saúde per capita. Foi interessante comparar com os outros municípios, que a gente também fez os estudos, né? Novamente, a gente tem aqui o percentual de gastos por função da prefeitura, que é a mesma tabela. Outra coisa que dá para chamar atenção nisso é que os gastos com administração, que são um gasto não fim, né? Eles superam todos os gastos que não são os outros três maiores, né? Educação, saúde e encargos. Se tu junta urbanismo, assistência e outros, né? Que são todos os outros gastos por função que o município tem, eles são basicamente a mesma proporção que os gastos com administração, e é difícil saber se isso aponta que existe talvez um gasto em excesso nessa função, ou se talvez seja, né, o lado contrário, existe pouco gasto nessas outras funções que não são as maiores, não são as maiores funções do município. Então a gente está passando agora para transparência. Pode passar. Camaquã se encontra com o selo prata em termos de transparência, alcançando o índice de transparência de 78,60%. Essa pesquisa foi realizada pela Tricom em novembro de 2023
onde Camaquã supera o índice de transparência do estado do Rio Grande do Sul, que foi de 56,47%. Já em relação aos estudos realizados pelo TCE, que se baseia nas 3 leis para ver se o município se enquadra nas regras de acesso à informação, são a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei das Ouvidorias. O município de Camaquã, dentro dos 38 itens citados pelo TCE, atendeu todos os itens, atingindo 100% do quesito de transparência. Os sites de prefeitura e da Câmara Municipal são atualizados e de fácil acesso, com acesso à informação e ao portal de transparência. Os dados sobre a renúncia de receita não foram encontrados ou disponibilizados. Vou passar. Então, as conclusões. Então, as conclusões são que nós falamos ao longo dos slides, né? Os indicadores da contas públicas de Camaquã não mostram irregularidades. Uma coisa que eu esqueci de falar durante a parte dos gastos por funções, né, é que existe a necessidade constitucional, né, de 15% em gastos com saúde e quanto para a educação era 20%, né? Então, Camaquã atinge esses gastos, então ele não demonstra irregularidades, apenas a questão dos gastos com pessoal estarem excedendo o limite de alerta e ter excedido também o limite prudencial. Então, existe essa recomendação de manter a tendência de diminuição relativa dos gastos com pessoais em relação à receita líquida. E essa questão que eu também citei dos gastos com funções administrativas não fins, também é parte significativa do orçamento. E a recomendação que nós fizemos em geral era revisar as alíquotas de IPTU, que Camaquã, pelos dados que a prefeitura fornece, cobra apenas 2% de alíquota sobre terrenos territoriais e 0,5% em terrenos prediais, né? E seria possível, talvez, fazer alguma mudança na lei para um sistema mais progressivo de tributação para gerar receita para o município de forma que o peso dessa tributação incida menos nas pessoas que são mais afetadas, né, proporcionalmente pelo imposto. Então, encontrar alguma forma de fazer essa proporcionalidade. Então, nós também comentamos sobre a questão de Camaquã ter dados de fatalidade infantil superiores à média estadual. Então, existe talvez a necessidade de ver qual seria, se isso realmente é verídico e que o município pode fazer para sanar esse problema, se há necessidade de algum investimento em impostos de saúde ou assistência. E acredito que é isso. Algum comentário de vocês antes de finalizar? Tem. Acho que é isso aí. Então, agradecemos a todos que assistiram e tenham um ótimo resto do dia.